De olho na lição, esta é a nossa super recapitulação da lição jovem. Claro, imagino que você já esteja com a sua e obviamente toda sublinhada, toda marcadinha. E vamos neste momento pensar algumas notas tônicas, coisas especiais que precisamos levar adiante para utilizarmos no nosso super espaço jovem, nossa reunião de jovens para o estudo da lição, a recapitulação do conteúdo semanal. E olha, eu quero que você foque muito e preste bastante atenção em duas palavras que, embora distintas, possuem um significado muito semelhante. A primeira palavra chama-se Sheol, Sheol, e a segunda palavra chama-se Hades. Sheol e Hades são correspondentes. Todavia, Sheol no hebraico, ok? E Hades na linguagem grega, lá no grego. Todavia, eu quero que você note uma coisa muito importante que vamos perceber ao longo da lição. No pensamento grego, especialmente direcionado por Sócrates e Platão, os filósofos gregos famosíssimos, é trabalhada a palavra Hades na direção de um local de tormento, ok? Onde as pessoas vão para lá a fim de serem atormentadas. É o pensamento filosófico grego colocado de modo exponencial, especialmente para essas duas figuras que acabei de citar o nome aqui. Beleza? O fato da Bíblia usar a palavra Hades não significa que o contexto está sendo definido em função do pensamento grego. Muito pelo contrário, a Bíblia coloca a palavra Hades como correspondente do Velho Testamento para Sheol. Então é o seguinte, estamos verificando aqui alguma coisa muito importante. Se liga só, 11 vezes aparece no Novo Testamento, no caso em grego, a palavra Hades. E muitas dessas citações, levam-nos à concordância de acreditarmos que refere-se à sepultura, ok? Sepultura, moçada, o que é o Sheol? Sepultura. A alma desceu à terra, ao Sheol, à sepultura, que às vezes é traduzido como inferno, que às vezes é traduzido como cova e que às vezes é traduzido como mundo dos mortos. Cemitério, local onde as pessoas dormem. O mundo dos mortos é o cemitério, porque no conceito, nos dias de Cristo, girava-se a noção da morte como um sono. Por isso a palavra cemiterium, que é do latim, que significa dormitório, lugar onde as pessoas dormem. A palavra Sheol, no hebraico, traz esta noção. E no grego correspondente é a palavra Hades, que aparece 11 vezes aí no Novo Testamento. E das vezes que aparece, é para trazer a mesma noção colocada no Velho Testamento como sendo sepultura, ok? Quer o exemplo? Vamos lá. A lição traz-nos à tona o texto de Salmos 16, verso 10, que também é utilizado pelo apóstolo São Pedro em Atos 2:27. Em Atos 2:27, o super Pedro está citando nada mais, nada menos que Salmo 16, verso 10. Aqui no Salmo 16, verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, no Sheol, na sepultura. E Pedro cita este texto utilizando-o aí em Atos 2:27, traduzindo a palavra Sheol para Hades e a pregação no mesmo sentido, que é o sentido colocado no Velho Testamento em Salmo 16, verso 10. Então note que ao utilizar a palavra Hades na pregação de Pedro, ele o faz com o mesmo significado de Sheol no Velho Testamento. Na cultura grega, lugar de tormento, mas Pedro está usando a partir da narrativa dos Salmos como sendo alguma coisa vinculada à sepultura, à morte. Se ligou nisso daí? Outra coisa, você tem em Mateus capítulo 16, verso 18, a declaração de Jesus dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Que portas do inferno é esta que não prevalecerão contra a igreja? Portas do Hades. Outras traduções da Bíblia, como a Nova Versão Internacional, coloca a expressão como a morte. As portas da morte não prevalecerão contra a igreja. Aí você vai um pouco mais adiante na tradução ecumênica da Bíblia, a potência da morte,
Outra versão diz as forças da morte. Não está falando de lugar de tormento, conforme a cultura grega. Se ligou nisso daí? Quando você vê aqueles desenhos aí, que aparece o Hades e tal, o lugar do tormento, Deus do tormento, nada disso tem a ver com o contexto bíblico. Fica esperto com isso. Ou seja, a lição nos expõe de modo muito claro que Hades é o lugar na morte, não lugar de tormento, lugar de morte, não de tormento. Equivalente à sepultura, que é o Sheol lá do Velho Testamento. E aí, a lição também nos traz uma ideia muito bacana para a compreensão adequada desse assunto e utiliza alguns textos muito importantes que vale muito a pena você destacar no momento da recapitulação da lição. De repente você distribui os textos aí pela galera. Eu estou falando de Isaías capítulo 38, verso 10, estou falando do Salmo 107, verso 18, também estou falando de Mateus 16, 18, que traduz a morte, o Sheol, o Hades, como sendo uma prisão, como tendo portas, como tendo grades e como sendo também um lugar de silêncio e de escuridão. Então veja, se você somar a estes textos que eu citei, citados na lição também, mais esses textos aqui, Salmo 115, verso 17, dizendo que há silêncio, que a morte é um lugar de silêncio, que o Hades é um lugar de silêncio, que o Sheol é um lugar de silêncio. Ou seja, não é possível louvar o nome de Deus da sepultura, não há vida após a morte. E aí você junta o texto de Jó, capítulo 17, verso 13 e também o verso 14, onde Jó fala que a sepultura, o Sheol, é lugar de escuridão. Aí tu junta tudo, meu irmão. Olha só que vislumbre bacana e abrangente. Muito bem. O salmista diz que é um lugar de silêncio. Jó está falando que é um lugar de escuridão. Lá ninguém louva, lá ninguém enxerga absolutamente nada. Não há vida após a morte. E agora o texto de Isaías, de Salmos e de Mateus está dando-nos a referência que é um lugar de prisão, onde o indivíduo fica, entre aspas, aprisionado, não como alma consciente, mas como estado dos mortos, funcionando como uma espécie de prisão. E aí o que você encontra no Apocalipse? O texto poderoso de que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves do Sheol, que é a sepultura. Ele tem as chaves do inferno, que é o Hades, que é a sepultura. Não lugar de tormento, mas um lugar onde não se escuta nada, um lugar onde não se vê nada, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, diz o sábio Salomão em Eclesiastes, tanto no capítulo 12 como no capítulo 9, em especial no verso 5 do capítulo 9 de Eclesiastes. Então se liga só, quando Jesus ainda não tinha feito o seu sacrifício na cruz do Calvário, o diabo é o detentor das chaves do inferno. Tendo Jesus vencido, as chaves da morte estão nas mãos do Filho de Deus, uma vez que obteve a vitória sobre a morte, sobre o inferno. Ou seja, o Sheol, que é a sepultura, o Hades, que é a sepultura, ao Jesus ressuscitar no terceiro dia, ele obteve a vitória. Some-se a isto o texto poderosíssimo de Apocalipse, capítulo 1, verso 5, onde Jesus é o primogênito dos mortos. E não é que foi o primeiro a morrer e ressuscitar, já havia acontecido outras ressurreições. Ele mesmo, Jesus, ressuscitou Lázaro, ele mesmo, Jesus, ressuscitou a filha da viúva de Naim. Ou seja, Jesus realizou milagres de ressurreição. Ele não foi o primeiro a ressuscitar. Mas por que é chamado de primogênito dos mortos? Porque primogenitura não tem a ver somente como primeiro, mas tem que a ver com status. Ou seja, Jesus foi o primeiro a morrer por todos e ressuscitar por todos, a fim de que a ressurreição experimentada por ele fosse abrangente para todo aquele que em vida crer nele, passando pelo processo da morte, tem a chance de ressuscitar, como ele ressuscitou.
Percebeu? É primogênito dos mortos, porque morreu por todo mundo e ressuscitou por todos, para que todos que experimentassem a morte, uma vez que durante a vida o escolheram como Salvador, estariam experimentando também a ressurreição. Ou seja, ele ressuscitou para garantir a nossa ressurreição também, se porventura passarmos pela morte. Ele tem as chaves da sepultura, as chaves da morte, as chaves do inferno, do Sheol e do Hades, que, de acordo com o contexto bíblico, não é um lugar de tormento, tal qual apregoaram Platão e também Sócrates, ok? E aí existe até uma espécie de colocação jocosa, engraçada, porque você olha, por exemplo, um texto lá do Apocalipse, quando o Senhor Jesus diz assim: onde está o teu aguilhão, ó morte? Cadê as tuas cadeias que prendem? Né? Ou seja, é meio que esfregando na cara da morte que ela não tem poder de deter aqueles que, quando em vida, acreditaram no Senhor como Salvador. E aí é meio que esfregar na cara. Ellen White tem um texto aqui do Grande Conflito que diz assim, ó: quando forem chamados de seu profundo sono, seus pensamentos continuarão exatamente do ponto em que haviam parado. Olha só, a última sensação foi a agonia da morte, o último pensamento, o de que estavam caindo sob o poder da sepultura, mas ao se levantarem do túmulo, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A vitória é do Senhor Jesus. O aguilhão não nos prenderá. A morte não é o fim para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, as duas palavras-chave dessa semana: Sheol, Velho Testamento; Hades, Novo Testamento, correspondem à sepultura, correspondem à morte. A vitória de Jesus deu a ele as chaves, e aí ele liberta as pessoas da morte que, quando em vida, acreditaram nele, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso aí, moçada. Compartilhe esse conteúdo maravilhoso sobre a lição desta semana, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, como só Ele sabe, como só Ele pode fazer. Espalha geral a notícia de que uma vez ele esteve morto, mas vive para todo sempre. O Rei vive, e nós viveremos eternamente também. Graça e paz.